Olá, amigos, de volta, segunda parte. Espero que esteja bem agora, né? Espero que esteja bem agora. Vamos dar prosseguimento. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Me mandem mensagem se o som está bom agora. Agora sim. Muito bem, Dani. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Olha, já tá 300 pessoas quase, hein? Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Vamos ser bem objetivos, hein? Tô até com medo de cair de novo. Então, eu estava explicando para vocês, vamos lá, vamos esperar um pouquinho, já tem quase 500 pessoas, estava quase 900, né? Vamos esperar o pessoal entrar, né? Ter um pouquinho de paciência, nós estamos falando aqui sobre os ataques sexuais contra crianças e adolescentes, especificamente sobre o filme da Netflix, Como se tornar o aluno mais indisciplinado da escola. Esse filme está sendo veiculado, esse filme contém cena pornográfica de relação sexual, porque envolve um adolescente masturbando um adulto, forçosamente. O contexto, inclusive, da coerção na masturbação é muito relevante. É muito relevante, porque é estupro de vulnerável. Aliás, essa é a figura penal dessa cena. Quando o adulto induz o menor de 14 anos a praticar ato libidinoso com ele, forçando a isso, configura o crime do estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal. Não no caso do filme, no contexto da violação do filme, mas aquela cena representa o estupro de vulnerável. Isso é o fato, né? Isso é o enquadramento de um adulto que mantém qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, como era o caso. Os personagens do filme eram menores de 14 anos, certamente. E aqui exige essa abordagem legal para que a gente possa agora ir além. O que eu quero apresentar para vocês? Então, diante desse fato do filme, está muito claro para vocês, não está, gente? Agora está dando para ouvir, né, Odair? John? Então, diante desse fato do filme, surgiu uma indignação, vamos dizer assim, desconcentrada, diluída. As pessoas começam a falar da volta de Jesus, as pessoas começam a falar de onde vamos parar. E aqui é importante, cristãos, que vocês entendam. Eu já falei de Atos 25:11, tem também Atos 22:25, onde também o apóstolo Paulo recorre às leis para se proteger, recorre à sua cidadania romana. Então nós precisamos entender que há momentos na vida que a atitude mais espiritual é fabricar um azorrague, ir ao lugar da iniquidade e expulsar os bandidos de onde estão. Eu estou contextualizando o Evangelho de João, capítulo 2. Isso é Jesus Cristo que nos dá o exemplo com a própria vida dele. Só que os cristãos perderam isso, então nós temos que talvez fazer um esforço hoje para compreender a espiritualidade da luta, como está no livro de Jó. A vida é como serviço militar. E nós sabemos que a vida não é só oração. Eu sei que eu vou chocar vocês. Eu sei que vocês vão ficar magoados comigo, mas não fiquem comigo não. Vão para a Bíblia, Mateus 25, Mateus capítulo 25, versículo 35. Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Fui estrangeiro, me hospedaste. A Bíblia é categórica em qualificar as atitudes de cuidado como tão espirituais quanto orar. Então nós temos que restaurar esse equilíbrio. E nós só podemos entender a espiritualidade de exigir o cumprimento das leis se retomarmos o exemplo bíblico, se retornarmos à nossa origem de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo dá esse exemplo vivo lá em Atos 25:11. Apelo a César. Contextualizando para o nosso tempo agora, é como se disséssemos, recorra ao Código Civil, ao Código Penal. Por isso vem a importância de conhecer as leis, amigos e amigas. É fundamental para os cristãos conhecerem as leis, porque as leis são o instrumento da nossa batalha. Josué e Déboras precisam conhecer as leis. É isso que está faltando para o nosso povo. E eu tenho que trazer esse conhecimento assim, não é que você vai agora anotar as leis que eu vou falar, não! Você vai precisar ter as armas, treinar a usar as armas
e depois transmitir esse conhecimento para as famílias e para as próprias crianças e adolescentes. Portanto, é uma ação continuada, permanente. Eu quero que você pense nisso. Precisamos de uma ação continuada e permanente. Aviso novamente a vocês, tudo que eu estou falando aqui está lá no meu Instagram, hein? Aliás, convido todos a me seguirem, né? Para que a gente possa estar, vocês possam estar vendo e, enfim, assistindo os vídeos de orientação. Vocês vão ver, como eu já disse aqui no início, o meu trabalho não é de edificação. Me permitam esse choque também para vocês. O meu trabalho é de instrução. Eu vou dar para vocês direção, instrumentos de ação úteis e práticos. Por isso que eu não sou tão retórico, né? Eu não sou a pessoa que fala com o belo, o lógico, o convincente. Eu quero agora dar instrução para vocês. Vamos correr que eu estou com medo que caia de novo aí essa nossa linha. Então, conhecer as leis. Primeiro passo. Conhecer as leis. Diante da calamidade. Diante da calamidade. Os inimigos não vão retroceder. Agora, se encontrarem adversários com armas eficazes nas mãos, o inimigo vai retroceder, gente. Nós vamos fazê-lo retroceder pela oração. Os pastores e intercessores que estão aqui, acreditem, a sua oração é eficaz, como Moisés no alto do monte. Quem lembra de Êxodo 17? Moisés no alto do monte. Mas e Josué estava onde? Orando com Moisés? Estava no campo de batalha. Êxodo 17. Moisés estava no campo de batalha. Usando o que, gente? Rolos da palavra? Não. Usando espadas. Usava as armas que eram válidas para o campo de batalha. É isso que o cristão precisa entender. Em muitos momentos da vida, não é orar, é dar de comer. Em muitos momentos da vida, não é interceder, é exigir a prisão do autor da violência doméstica contra a mulher. Nós precisamos começar a entender Jesus Cristo, o Senhor Zohag. Jesus Cristo, o Senhor Zohag, é espiritual, tão espiritual quanto no Sermão do Monte. Isso que precisamos entender, está na Bíblia, pessoal. Eu não tenho revelação nenhuma. Você que está me vendo aqui já deve estar dizendo assim, não, o Guilherme não tem nenhuma revelação, nenhuma. Está tudo na Bíblia. Nós é que nos perdemos no discurso, na retórica. Precisamos restaurar a Bíblia, o Evangelho, sua simplicidade e eficácia. E eu creio que estamos no bom caminho. Pastores, líderes, vocês fazem um trabalho extraordinário. Não estamos longe de fazer uma mudança nesse estado. Estamos hoje perdendo de goleada. As mídias, a educação, a justiça, o inimigo ocupou esse espaço, não totalmente ainda. Há muito espaço para a nossa reação. Por isso eu venho aqui convocar os Davi, os Josués e Déboras. Muito bem, conhecer as leis diante da calamidade. Então vamos analisar esse filme. O que aconteceu ali? Então aconteceu ali primeiro que há uma lei, o artigo 240, eu vou ler para vocês, que é muito importante, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei 8.069, no artigo 240, diz assim: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Cena de sexo explícito ou pornográfica. No nosso caso, é uma cena pornográfica. Envolvendo quem? Criança ou adolescente. A cena do filme envolve adolescente. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. A pena é séria. Artigo 240 do Estatuto da Criança. Essa norma se aplica a quem produziu o filme, não a Netflix. Para a Netflix, tem a norma do artigo 241 do Estatuto da Criança. Diz assim, vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha, agora não é quem produziu não, como no primeiro artigo 240, não é como quem produziu a cena, quem filmou, quem dirigiu, não, isso é o artigo 240. Agora no artigo 241 é quem vendeu, quem distribuiu cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. A mesma pena, gente, 4 a 8 anos de reclusão. Portanto, há uma norma penal no Estatuto da Criança
que proíbe cena de cunho pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Veja a diferença da argumentação que temos feito. Os cristãos ou as pessoas indignadas, elas não apresentam seus fundamentos. Fica parecendo que a gente quer censurar o filme. Não, nós não queremos censurar o filme. Nós não queremos, de maneira alguma, limitar a expressividade ou a liberdade de expressão ou criativa. Não queremos, não. O que nós queremos é o respeito às crianças e adolescentes e as normas que protegem a criança da pedofilia. E a lei brasileira proíbe cena que contenha sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. Exatamente o caso do filme. Não é cena de sexo explícito, porque não há a apresentação do membro viril, do pênis do adulto, mas é pornográfica, porque induz claramente a pornografia à medida que aquele adolescente foi colocado à mão, sugere diretamente a prática da masturbação, e isso envolvendo o adolescente. Agora, eu queria ler para vocês o artigo 241E do Estatuto da Criança. O artigo 241E vai explicar os outros dois artigos que eu acabei de explicar para vocês. Diz a lei, artigo 241E, por os efeitos dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena e sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então aqui não era real, era simulado, porque, não é? Mas então, portanto, essa é a descrição. Essas são as normas que se aplicam, criminais, normas penais, que se aplicam a quem produziu o filme contando cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente e a quem distribuiu, vendeu o filme com esse conteúdo. Tá claro, pessoal? Eu quero que você só entenda por hora, não precisa se desgastar. Com o tempo a gente vai explicar melhor. O que está acontecendo aqui? Além desse crime que foi a produção e a distribuição, ocorreu também, atenção, dano moral coletivo. Dano moral coletivo. À medida em que um adolescente, numa obra que foi distribuída para milhares de casas, milhares de famílias, uma obra proibida, porque contém cena pornográfica envolvendo adolescente. E esta cena não viola apenas o direito de quem assistiu o filme, viola o direito de todas as crianças e adolescentes do Brasil, à medida que expôs uma ação que a lei proíbe, exatamente porque não quer ver disseminado na nação o estuprador de vulnerável, que nós chamamos muito cuidadosamente de pedófilo. O pedófilo é uma forma carinhosa, até cuidadosa de não afetar o estuprador de vulnerável. O nome que a lei dá ao pedófilo é estuprador de criança, estuprador de vulnerável. Artigo 217A do Código Penal. A gente precisa começar a dar os nomes corretos. Pedófilo é um eufemismo, tá, gente? Quando a gente começar a chamar pelo nome, ninguém vai querer normalizar. Então, quando se faz uma cena como essa, nós estamos exatamente abrindo mais um espaço para os estupradores de crianças, estupradores de vulneráveis, na forma do artigo 217A do Código Penal, para esses perversos sexuais disseminarem suas práticas. E eles usam o cinema, os vídeos, exatamente com esse propósito. Exatamente de normalizar, tornar natural. E nós sabemos que isso está ocorrendo. Nós todos se lembram da mostra pornográfica em Porto Alegre. Todos se lembram. O Banco Santander, ele financiou uma mostra que mostrava, olha gente, a mostra para crianças e adolescentes, uma mostra pornográfica explícita. Lá era pênis ereto, era vagina, era ânus, era sexo anal. Um dos vídeos que eram mostrados nessa mostra em Porto Alegre, uma vergonha para o sul do Brasil, para o Brasil inteiro, mas uma vergonha para o sul do Brasil, para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Não, de novo, não há nenhuma intenção de censurar mostras pornográficas, não.
O problema é fazer uma amostra pornográfica, organizar uma amostra pornográfica para crianças e adolescentes. O problema é que as crianças e adolescentes que foram expostas, por exemplo, a um vídeo em que o homem se masturbava e o vídeo ele focava o rosto de um gay. E o que acontecia? O homem que se masturbava, você ouvia o barulho da masturbação, ejaculava esperma no rosto do outro. E aí a cena era o esperma sendo ejaculado no rosto do gay e o esperma depois escorrendo pelo rosto dele. Esta foi a cena que as crianças e adolescentes foram expostas. Uma cena pornográfica clara e sexo explícito. Diria até de sexo explícito. A ejaculação do esperma no rosto de um homem, tudo filmado em close, e depois o esperma escorrendo pelo rosto. Esta era a cena da mostra pornográfica para crianças e adolescentes de Porto Alegre. Alunos de escolas públicas foram levados a essa mostra. Isso é um crime, isso é uma violação da integridade sexual das crianças, publicamente. Isso ocorreu há quase 4 anos. De lá para cá, só piorou. E por que tem piorado? Porque os cristãos e os homens de bem, ao invés de recorrerem às leis, ao invés de recorrer ao Código Civil, ao Código Penal, eles ficam indignados e não encaminham sua indignação, não transformam a sua indignação em atos de justiça, em atos de cidadania. É isso que vamos fazer aqui. É isso que vamos fazer aqui. Nós vamos transformar a nossa indignação em atos de justiça. Hebreus 11, versículo 32 a 34. Anote aí, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 32 a 34. Por meio da fé, praticaram a justiça, conquistaram cidades, colocaram o inimigo para fugir. Essas são as obras que o Senhor quer de nós hoje. E como faremos isso? Por meio das leis. Por meio das leis. Então é muito importante que nós entendamos. E quais são os benefícios que virão disso? Eu quero trazer para você aqui agora benefícios. Você vai ter muitos benefícios conhecendo as leis. Você vai estar mais seguro. Você vai saber como agir. Você vai ser mais eficaz. As suas orientações para as famílias vão resultar lá na ponta em melhor orientação para as crianças. Entenda isso. O conhecimento que você vai receber, o conhecimento das leis, vai gerar segurança para o líder. Eu lembro sempre aqui, minha destinação da minha fala hoje é para os líderes. Eu estou me dirigindo aos líderes cristãos, pastores, líderes de ministério infantil, professores cristãos, advogados cristãos. O nosso objetivo aqui, essa live tem um objetivo de trazer luz, cidadania, para um tema angustiante, que são os ataques sexuais contra a infância e a adolescência, contra a família, enfim. E para enfrentar esses ataques, nós precisamos ter o conhecimento das leis. Precisamos conhecer a calamidade, por isso não é pouca coisa não. Muitos podem estar pensando, não, isso é um ato isolado, é o que mais ouvimos, não é isolado não. Não é isolado não. Eu tenho aí livros publicados onde eu revelo dezenas e dezenas de fatos que só se acumulam. E nós podemos dar um basta a isso, mas é preciso que você entenda. E até mesmo aqui me dirigindo às pessoas, como começar isso? Como começar esse trabalho? Muitos aqui devem estar pensando assim, puxa, eu não sei por onde começar. Então eu digo para você por onde começar. Primeiro, conheça a calamidade. Você precisa conhecer a calamidade. Os atos de violação dos direitos da criança. Agora nós estamos expostos a um filme, mas se você ligar a televisão aberta, Globo, Bandeirantes, Record, em qualquer horário, inclusive infantil, você vai ver propagandas pornográficas, publicidades eróticas, tudo ilegal. Mas está na televisão aberta brasileira, está nos materiais didáticos brasileiros, está nas reuniões das famílias, músicas pornográficas por todo lado. Então, quando conhecemos as leis, então, a calamidade, primeiro passo. O segundo, conhecer as leis. Por que conhecer as leis? Porque conhecendo as leis, nós vamos perceber, puxa, é ilegal o que eles estão fazendo. Muitos que estão aqui têm a indignação justa, mas não sabem que há uma lei que protege a sua indignação. Há uma lei que fundamenta a sua indignação. Olha a diferença quando eu chego em um lugar e digo assim, eu acho um absurdo isso. Agora, olha a diferença se eu disser,
isso viola o artigo 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu digo que é um absurdo, é uma opinião. Quando eu digo que isso não se pode fazer isso, eu estou dizendo algo que qualquer um pode dizer o contrário. Quando, porém, eu digo isso viola o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é crime, a força é outra, nós precisamos começar a falar menos palavras de indignação, nós precisamos começar a falar menos palavras de murmuração e começar a publicar mais as leis, a fundamentar as nossas indignações justas com as leis. Porque nós precisamos apresentar os fundamentos. E aqui eu abro um parêntese para você. Você viu que eu fiz uma comunicação ao Ministério dos Direitos Humanos, onde eu faço um arrazoado das leis que se aplicam ao caso, e você sabia, quem tem que agir na questão do filme é o governo federal. Sim, é o governo federal que tem a atribuição pelo Ministério da Justiça, ou pela Anatel, ou pela Advocacia da União. É o governo federal que tem a atribuição de agir nesse caso. Porque nós estamos diante de uma ação, e eu coloquei lá os artigos de lei, as leis que regem o serviço da Netflix, é a Anatel e o Ministério da Justiça que fiscalizam. Há uma Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quem tem que agir é o governo. Especificamente tratando aqui da questão da suspensão da atividade. Suspensão. Porque, repito, não se trata de censurar o filme ou a cena, não é isso. É que o conteúdo dela é ilegal. O conteúdo, aquela cena que nós analisamos, viola a lei. Porque ela normaliza a pedofilia. E a lei proíbe isso, já vimos no artigo 240 e no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então veja, nós precisamos saber para onde dirigir a nossa indignação, para que autoridades recorrer. Então esse processo, queridos, vai demandar da igreja, dos cristãos, das pessoas sérias, uma formação, uma preparação. É por isso que eu estou aqui trazendo esses conhecimentos para que você se prepare, para você se mobilize. Não é uma ação de um dia, de uma semana, será uma ação permanente. Faço essa convocação a vocês para que você esteja, e aí repito aqui o nosso objetivo. Nós queremos que você se prepare para preparar as famílias e as crianças. Nós queremos que você que está aqui, você que está me ouvindo, líder de igreja, pastor, professor, advogado, líder de ministério infantil. O objetivo aqui é que nós multipliquemos, não sementes, florestas, porque cuidamos de muitas famílias. E para que a gente possa cuidar das famílias, é fundamental conhecer os fundamentos legais que defendem a família, que nos defendem. Eu apresentei aqui as leis que regem a questão específica do filme, e preciso que você pense. Esse é um processo que nós devemos agora aprofundar. Eu dei aqui uma pincelada, né, gente? Eu não sei se alguém tiver dúvida, alguma colocação, pode apresentar aqui. Vamos tentar responder. Eu vou tentar responder. O que é importante aqui? Que você que é líder, que você que orienta famílias ou crianças, que você se prepare. Essa é a base de tudo, viu? A base de tudo. Eu gosto de falar essa expressão, e conhecerei as leis, e as leis vos libertarão. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui que há um processo de conhecimento das leis vigentes que é necessário para que nós possamos alcançar a proteção das famílias. Quando eu lembro de Mateus 25, 35, tive fome, tive sede, fui estrangeiro, fui enfermo, fui preso, não é? Todas essas passagens demandam situações de carência, necessidade, perigo, não é? E todas elas o Senhor diz, preste um cuidado material. Ele não disse, tive fome, oraste por mim, tive sede, me ensinaste a palavra. Não, Jesus aí diz, olha, quando alguém tem fome é para dar de comer, quando alguém tem sede é para dar de beber. Quando alguém for estrangeiro, nós estamos vendo aí os refugiados, né?
Os cristãos e os judaico-cristãos muitas vezes foram estrangeiros, foram refugiados, seja Jacó, José, os seus irmãos, tempo de fome, tantos outros, o próprio Jesus, né, no Egito, quando criança. Então nós precisamos entender a espiritualidade de cuidar das pessoas. E é nesse aspecto, é nesse ambiente que eu coloco toda a minha fala aqui. A minha fala aqui é uma fala dentro do amor ao próximo, na vertente proteção da criança contra o abuso. Percebem? E eu quero exortar você a ser um instrumento de disseminar na sua igreja, disseminar à sua volta, preparar as famílias à sua volta, preparar as crianças e adolescentes à sua volta. E nós podemos fazer isso. Tudo bem, pessoal? Por que tantos artigos válidos, mesmo assim sendo violados? Por um motivo simples: estamos em guerra, estamos enfrentando revolucionários. Alguém fez uma pergunta aqui, eu não vou conseguir voltar. Porque se a lei está a nosso favor, por que se viola tanto a lei? Porque esses perversos, eles têm um plano de destruição da família por meio da erotização das crianças. Eu desenvolvo isso em vários livros. E esse é o objetivo deles, está nos livros deles. De quem, Dr. Shelby? Dos socialistas. Eu não vou entrar aqui nessa doutrina de novo com vocês, mas é fácil você encontrar, tá? O que eu quero trazer para vocês é a ideia da cidadania. E só teremos êxito se houver o convencimento do propósito, da missão. É esse o desafio aqui dessa live. Trazer você a consciência de que os ataques vão continuar. Amanhã vai aparecer coisa pior se nós não fizermos nada. Porque se nós fizermos, o inimigo retrocede. Ele só está avançando porque não encontra adversários que o combata. O que os cristãos fazem? Murmuram, reclamam. É a volta, é o anticristo. Não, pode ser o anticristo. A Bíblia diz para a gente aceitar o anticristo e parar de lutar contra ele, né? Me mostra o versículo aí. Porque é isso que acontece. Todas as vezes que nos eventos da igreja que se contemplou de uma forma coletiva a volta de Jesus, todos eles, o cristianismo, a palavra de Deus retrocedeu, os cristãos foram envoltos em domínio do inimigo, porque nós entregamos as armas. Nós entregamos as armas. O que eu proponho é que a gente não faça mais isso. Se Jesus estiver voltando, nos encontrará com as armas nas mãos. É isso que eu proponho a vocês, irmãos e irmãs. E entender que é uma batalha que levará tempo. Por isso, eu quero que você se proponha a ensinar as famílias da sua igreja as leis que se aplicam às causas de ataque à família e à infância. Preparar as famílias a protegerem seus filhos. Se você é líder de ministério infantil, preparar as crianças a se defenderem dos ataques. Se você é líder de adolescente ou jovem, que você prepare os adolescentes e jovens a se defenderem desses ataques. E essa ação tem que ser intencional. Nós não podemos ser intermitentes. Vamos fazer um encontro agora, daqui 6 meses outro. Não é isso. Não é isso. Nós vamos precisar de uma ação permanente. Isso que eu estou propondo para a igreja. Uma ação permanente. Eu estou aqui para ajudar. Eu sou o Josué. Atenção, como sou Josué, vocês sabem, Josué segue as orientações de Moisés. Os Moisés são os pastores, irmãos. Não temos como fugir. É a autoridade dos pastores que nós precisamos não esquecer. Josué ganha a batalha, derruba o inimigo. Josué faz parte da oração de Moisés. Lembra? Êxodo 17, gente. É Moisés que decidiu a batalha por meio da intercessão. Lembra das mãos erguidas de Moisés? Foram as mãos erguidas de Moisés, segundo a Bíblia, que deram vitória a Josué. Embora Josué tenha ganho no campo de batalha com as suas armas e seu esforço, a Bíblia diz: a vitória decorre da intercessão de Moisés, de suas mãos erguidas, trazendo para a nossa realidade. São os pastores, líderes de igrejas,
que terão, por meio da sua intercessão, o instrumento decisivo de vitória. Agora, lembra, se não tivesse Josué no campo de batalha guerreando, a oração de Moisés não teria eficácia. Porque a oração de Moisés era dirigida a Josué no campo de batalha. Precisamos unir Josué e Moisés. Precisamos unir professores, advogados, os cristãos, as famílias que estão com os filhos na escola. Esses são Josué e Déboras. Aos Moisés, aos pastores. É a igreja que tem a chave. E muitas igrejas dormem para essa causa, infelizmente. Então aqui fica o meu chamado para as lideranças. Nós encontramos até muitos Josués e Déboras, mas quanto a Moisés, são poucos, muito poucos Moisés que estão conscientes dessa calamidade. Eu, chegando ao final, quero agradecer a presença de todos, muito honrado com vocês. Retomo aqui, me sigam no Instagram, no Facebook. No Facebook eu tenho textos muito, muito interessantes para vocês, textos mais longos, né? Mas no Instagram também, muita orientação. E, sobretudo, eu deixei um link de uma pequena obra, um livro chamado A Influência das Imagens na Sexualidade das Crianças. É um livro curto, está lá na bio do meu Instagram, para que você tenha um aprofundamento do conhecimento. Ali eu já estou dando um dever de casa aqui para vocês. Lá na bio do meu Instagram tem um link de um livro. Chama-se A Influência das Imagens na Sexualidade das Crianças. É uma compilação de pesquisas da OMS, decisões dos tribunais e leis que protegem a criança contra o pornográfico e o obsceno. Então é uma obra que vai ser muito útil para você que é líder. Mas, repito, estudar e ler não é suficiente. Nós vamos precisar andar juntos e transmitir esse conhecimento para as famílias da nossa igreja. Transmitir esse conhecimento para as crianças que cuidamos. E esse processo vai demandar muita reflexão e estudo. Então, aqui eu fico muito feliz com esse tempo. Me sigam, me estejam trabalhando sempre em prol da criança, da família. As lideranças brasileiras, meu agradecimento. Tenho certeza, muitos pastores que nem sei nominar, nem poderia nominar, nos honraram com a disseminação do convite dessa live. Muito obrigado a todos. E esperamos nos ver em breve. Espero ter preparado vocês, dado orientações básicas e levantado aqui um exército de líderes de crianças, adolescentes e famílias. Um exército de Moisés que vão fazer a diferença enfrentando esse ataque perverso, ataque sexual perverso às crianças e adolescentes do Brasil. Muito obrigado por esse tempo. E aguardo vocês em breve. Deus abençoe a todos.